desde pequeno a gente curtia games pra caramba, assim. Eu sabia que eles faziam a revista lá, mas eu não imaginava que, sei lá, um dia desses eu fosse começar a trabalhar lá. Falei, pô, legal, faço uma revista de game com a minha marca, ponho a minha propaganda e ainda ganho pra fazer a revista. Eu precisava de um trabalho que eu ganhasse melhor. A gente fazia aquilo que a gente queria, aquilo que a gente gostava, a gente buscava aquilo. O pai decidiu abrir uma locadora e tinha, além da parte de vídeo, tinha a parte de games que eu e meu irmão cuidávamos. Então a gente cuidava do acervo de games da locadora. E aí a gente tinha que comprar e conhecer os jogos e tal. E a gente começou a frequentar a Pro Games, que a sede da locadora ficava no Alto da Lapa. E a gente fez amizade com o pessoal da locadora, né? Porque eles eram franqueados, era a maior franquia do Brasil na época, então eles recebiam o jogo muito rápido e mandavam para todo o Brasil, então para lojas do Brasil inteiro. Então era referência, se você quisesse comprar e manter um acervo de games bom, a Pro Games era referência na época. Em 91 eu montei uma rede de lojas de videogame que chamava Pro Games. Na verdade eu montei uma loja e aí começaram a me procurar para usar minha marca, a gente nem sabia o que era franquia direito. E comecei a franquear. E o negócio começou em 3 meses, nós já tínhamos 7 lojas. E começamos a fazer muita propaganda nas outras revistas na época, que era a Videogame, a Game Power e a Super Game. E a Ação Games. Aí o Ercílio, que hoje é o dono da editora Scala, estava começando a editora e a primeira revista que ele queria fazer era uma revista de videogame. Então ele nos procurou e deu uma ideia de nós produzirmos o conteúdo, já que nós trazíamos todos os jogos, inclusive para as revistas concorrentes. E aí a gente fez amizade com o Ivan Battesini, com o Tarcísio Mota, com o pessoal da Pro Games. E a gente ia lá direto, eu principalmente ia lá direto para alugar jogos, para conhecer antes de comprar e também para comprar. Então a gente fazia a compra dos jogos lá, mantinha o acervo da locadora e trocava muita ideia com o pessoal. A gente sentia no dia a dia nas nossas lojas as necessidades dos usuários, que era como terminar os jogos, não só o que vai sair de jogo daqui a um ano, porque a informação ela era muito mais difícil do que hoje com a internet, né? Uma revista para chegar do Japão no Brasil com uma novidade, sei lá, 4 meses. E aí a gente começou a perceber que não era só trazer que joguinho que ia sair, e sim explicar como jogar, macetes, aquelas coisas de dicas e tudo mais, que eram realmente a grande necessidade do usuário, um manual para ele jogar o jogo. Começou a trocar ideia comigo e tal, o que você acha desse jogo e tal, e aí me apresentou a revista Games, já até conhecia que eu sempre fui rato de banca para revista de games. E eu tinha uma visão muito específica assim, do que eu curtia em revista de games, e o Gamers na época não era muito bacana, assim, então eu dava um feedback para ele, olha, isso aqui não tá muito legal, não acho que é bacana, e a gente ficava conversando a respeito dos jogos, meio que ele tava me sondando, assim, eu acho. Meio que eu fazia uns reviews de games para ele e ver qual que era a minha opinião a respeito da revista e tal. Então, na época era tudo muito diferente, né? As revistas eram feitas em pestap, a diagramação, tudo era feito com foto, nada digital, então você tinha que contratar fotógrafo, levar os meninos que eram os pilotos que a gente chamava para um estúdio. Alugava-se na época uma coisa absurda, uma televisão de 29 polegadas, né? Nada de LCD, nada. Alugava videocassete com 7 cabeças e com fitas de alta qualidade para você ficar gravando tudo que eles estavam jogando. E além do fotógrafo fotografando a televisão, aí começaram as primeiras placas de captura em computador, então a gente passava a fita de vídeo, captava as imagens para poder diagramar.
E o projeto com a Scala foi assim, o dono da editora viu que esse era um nicho de mercado interessante para começar a empresa dele. E nós, por outro lado, vimos que seria o nosso caminho para falar da nossa empresa, divulgar a marca para todo o Brasil e ainda servir como uma fonte de divulgação dos jogos que nós alugávamos nas locadoras, que nós vendíamos também nas lojas, né? Embora eu quisesse sempre me envolver com revista de games, era meio que um sonho, eu não tinha isso como uma coisa certa, assim, era só aquele sonho distante de menino mesmo. Eu já costumava mandar carta, por exemplo, para Super Game Power. Eu lembro que eu fiz até uma carta sugerindo uma nova ficha de avaliação dos jogos, né? Então tem esses quesitos, meio que desenhei assim e mandei para a revista. Eu nunca tive resposta, mas então não tinha esperança assim de entrar de vez nesse mercado editorial de games no Brasil. Então foi uma surpresa muito grande, uma satisfação enorme, né? Então, só que causou um problema, um conflito interno, porque eu estava no negócio familiar, trabalhando com meu pai, e eu recebo um convite que para mim era irrecusável, assim. E eu acabava interagindo com a molecada na locadora. Aí era aquela coisa de, eu ganho de você, vou te desafiar, a gente tinha televisão, jogava com eles lá. E um dos primeiros que eu detectei ali foi o Fábio, que também hoje é reconhecido pra caramba no mercado, mas ele era um garoto. E eu identifiquei nele assim, ele tinha, mais do que a qualidade de jogar bem, ele tinha a capacidade de explicar, de entender o jogo, entender a necessidade do usuário e transportar isso para texto. Ele escrevia bem, né? E aí todos os meus pilotos surgiram assim. Eles vinham na minha locadora, a gente conversava, via a capacidade de um e de outro, e depois, lógico, depois que a revista decolou, daí tinha pedido o tempo todo para ser piloto da Gamers, né? Mas inicialmente nós encontrávamos esse pessoal nas locadoras da gente. Estudava no colégio que ficava do lado da Pro Games, da locadora, né, na época. E eles tinham... eu vivia por lá, passava tardes por lá, alugando jogos, jogando e conversando com o pessoal de lá. E até que um dia desses eu aluguei o Final Fantasy VII e fui jogando normalmente, em japonês na época, então, nossa, era mais perdido impossível. Mas era Final Fantasy, então eu joguei mesmo com aquela vontade. E aí eu fiquei parado na fatídica parte da Luna Harp, que ninguém consegue fazer, imagina em japonês. Então eu realmente não fazia ideia de como eu poderia encontrar. Aí eu fui conversando com o pessoal da locadora e eles falaram, peraí que a gente vai chamar alguém que pode te ajudar. E então eles chamaram o Rômulo Mate, que o Jesus conhecido, e o Fábio Santana, o Fabão. Eles falaram, poxa, você já tá aí nessa parte e tudo mais, então você precisa fazer a triangulação, e me explicaram como fazer. Depois disso, deu uma semana, eu voltei lá, então, você ainda tá naquela parte? Não, terminei, ainda catei os summons todos e tudo mais, então eles ficaram meio, nossa, que legal. Aí, pouco depois, o Fábio, ele soube que eu também tinha um Saturno, ele também tinha, e ele me emprestou o Lunar, o Silverstar Story, Silverstar na época. E ele te fala, em japonês também e tal, mas você falou que gostava de Lunar, e ele falou assim, joga aí e tal. E aí eu joguei, terminei pouco depois, fui falar com ele, ele falou, e aí, conseguiu jogar? Achou legal? Terminou e tal? Terminei sim, mas como assim você terminou? Você tinha falado que tinha ficado preso numa parte lá em Vayne. Na verdade você tinha que matar todas as nuvens na parte de baixo de Vayne para conseguir passar daquela parte. E ele falou, caramba. E aí pouco depois o Ivan veio conversar comigo sobre a revista. Nós conseguimos ocupar um espaço muito legal. Talvez nós não tenhamos sido a revista mais famosa, mas eu acredito que nós tenhamos sido a revista mais amada.
Porque assim, aquele cara que é game maníaco mesmo, ele sabia que tinha conteúdo editorial pra caramba na revista. Isso eu não estou falando em detrimento de nenhuma outra revista. Foi justamente o caráter amador de fazer a revista. Porque as revistas da época, elas eram... tinham esse caráter mais profissional. Tinha um jornalista responsável pela redação, tinha os pilotos que manjavam dos games e jogavam e tal, mas sempre tinha o pessoal, o jornalista mesmo, por trás da revista, responsável pelo texto, padrão editorial, editor de fato, cuidando de padrões e normas e tal. E na revista Gamers não tinha absolutamente nada disso, então era só o pessoal que curtia jogar videogame e conversar a respeito disso. Então a gente criava esse conteúdo basicamente porque a gente gostava daquilo. Então não tinha nenhuma questão de padrão, eu acho que foi a revista mais autoral de games que existiu. Todas as pessoas lá eram muito jovens. Então, o mais velho da gente, que era o Leandro Guzman, ele tinha o quê? 18, 19. E o Fabão mesmo, ele tinha 18. Então, nossa, éramos todos crianções assim, trabalhando com o que a gente gostava. Então, a gente vivia jogando e vivia rindo das coisas, vendo as coisas. Naquela época a internet não era forte assim. Então a gente jogava mesmo as coisas no multiplayer juntos, sabe? O que era muito legal. A Gamers, como nós fomos a primeira revista a fazer um walkthrough, nós pegamos o Shadowrun e fizemos o passo a passo em várias edições, então era maçante. Muita gente criticou no começo, dizendo que aquilo ninguém ia seguir 4 edições uma revista para explicar como começava e terminava um jogo. Ok, mas o jogo era demorado, era grande. E foi, aliás, um primeiro passo para o nosso maior sucesso editorial, que era a Gamers Book, que 100 páginas de um único jogo, né? E a chegada do Eric foi o ponto pivô, assim, da história da Gamers Book, que foi quando ela de fato entrou em produção. Então a gente já tinha, o Ivan, a gente já tinha esse projeto na cabeça, e aí chegou o Eric, a gente conseguiu desenvolver isso com ele, porque ele também foi um apaixonado por Final Fantasy VII, chegou à redação graças a Final Fantasy VII, e a gente conversou bastante a respeito de como seria esse conteúdo, qual que seria a abordagem e tal, e ele foi o pai da criança, ele que pegou para valer, para jogar, para desenvolver, para escrever, para diagramar, e para colocar referência de Celine Dion. Isso é totalmente de autoria do Eric Araki. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente queria fazer algo muito legal do nível dos Ultimanias da vida, que eram os guias definitivos, as bíblias de Final Fantasy, que saíam só no Japão, e eram publicações que a gente via e falava, minha nossa, eu quero fazer um negócio desses algum dia, para trazer esse tipo de informação para os jogadores, porque eles gostam disso, eles devoram informação, eles são sedentos por esse tipo de informação que você não encontra em língua portuguesa em lugar algum. Então, daí que nasceu a Gamers Book. A ideia era a gente fazer da melhor forma possível, trazer a estratégia, algo remetendo até as grandes estratégias que as outras revistas traziam. Quem não lembra da estratégia do Legend of Zelda Link to the Past, que saiu na Ação Games durante várias edições? Quem não lembra da estratégia do Super Metroid, que saiu na Super Game Power? Nossa, aquela revista foi minha revista de cabeceira durante muito tempo, e você não encontrava esse tipo de informação mais. Então a gente queria fazer algo naquele estilo, algo completinho, alguma coisa que fosse a Bíblia do jogador.
A geração de hoje com 30 anos, naquela época tinha 15. Mas o cara com 50 anos naquela época não sabia nem segurar um joystick. A geração de hoje com 30, com 50 vai jogar videogame. Mas aquela garotada é a base de hoje dos caras de 30 que estão jogando. Nós tínhamos que cooptar aqueles usuários acima dos 30 anos, que não se identificavam com o joystick. E ensinar, segura o botão para a esquerda, o direcional para cima, era uma coisa que para eles era totalmente desconhecida. Então a gente usava a revista nesse sentido mesmo. Quem já sabe jogar, como jogar aquele jogo. E quem não sabe nem ligar um videogame, a gente ensinava até onde que é o botão que liga, como que dá reset, porque eram termos que para muitas pessoas adultas, né, não era uma coisa do meio deles, do convívio deles. E a gente não tinha retorno de número de vendas, tal. A gente tinha algum retorno muito genérico, assim, sei lá, Mortal Kombat sempre vende, então mais Mortal Kombat. Ou jogo X vende, a gente tenta concentrar mais em jogo X, mas não tinha os números de venda pra gente acompanhar o que está dando certo. Então, acho que até por isso, e a gente não... A gente tinha, o esquema da redação, o modelo de negócio era fechar uma revista, receber X. Então não tinha, a gente não dependia de venda de revista. Moleques loucos por jogos, que cresceram com jogos, que jogavam de tudo, adoravam jogos de luta, adoravam jogos de corrida, adoravam tudo quanto era tipo de jogo, RPGs japoneses na época, sabe? Éramos fanáticos e apaixonados por jogos. E isso transparecia para o leitor final. A gente fazia uma revista que a gente gostaria de ler e trazia para os leitores. E eu imagino que deu muito certo, porque o leitor ele quer informação, ele quer dicas, ele quer todo tipo de informação possível que a gente possa trazer para eles. Gamers foi um marco para a Editora Scala. A Editora Scala hoje eu diria que é uma das 3 principais do país. Eu fui trabalhar na Gamers, eu tinha, eu acho que uns 18 anos, estava trabalhando na Mid Produções, era uma editora que a gente cuidava de revistas de anime, de coisa e tal. A Gamers era um sonho, né? Eu conhecia todo mundo já que trabalhava lá. Bom, na minha época era assim, chegava a um jogo e daí a gente tinha que fazer um detonado daquele jogo. E o que acontecia? Pegava o jogo, jogava, procurava em sites como GameFAQs naquela época, lista de golpes, ou alguma coisa secreta. A época que eu trabalhei, a internet já estava bem difundida. Então ali era fácil de você encontrar dicas. Eu acho que na época do Gil já era mais complicado. Era um pouquinho mais tenso na minha época, que era edição, acho que 27 da Gamers, bem antiga mesmo. Era consulta tipo revista internacional, revista japonesa, revista americana. A internet, assim, o acesso era meio restrito ainda pra gente também, então era em determinados momentos era mais pra pesquisar coisa de última hora, aquela informação que ficou incerta, mas que os gringos já estavam alardeando, parece interessante. E pelo menos na minha época a rotina era legal, que era uma coisa mais descontraída, né? Assim, não tinha aquela coisa do profissionalismo. A gente chegava, gostava de jogar, isso é legal, vamos montar isso, vamos falar disso, fazer tanto daquilo. Ia fazendo, ia produzindo e acontecia. Cassaro foi nos apresentado pelo próprio pessoal da Editora Scala, que estava começando, e ele tinha aquele humor todo particular dele, e tinha umas tirinhas no final da revista, que era a parte cômica, né, para quebrar a seriedade da revista toda, e emplacou. E naquela época não tínhamos e-mail, não podemos esquecer, então eram cartas e cartas e cartas destinadas ao Capitão Ninja, muito bacana.
trabalhava na Abril, eu desenhava revista em quadrinhos, eu desenhava Heróis da TV, o Jaspion, o Changeman, eu desenhava As Aventuras dos Trapalhões, desenhava Sérgio Malandro, desenhava os títulos que eles tinham lá. Mas um dia apareceu um convite para trabalhar numa revista de videogame, numa editora menor, mas foi esquisito, mas acabei aceitando. Gostava de videogame já na época, mesmo sendo jogo muito antigo, jogo muito diferente de hoje. Era Master System, Mega Drive, 8 bits, 16 bits naquela época, mas eu já gostava muito e queria trabalhar profissionalmente com isso. De desenhista, diagramador, ilustrador, em editora pequena você acaba fazendo um pouco de tudo. Eu só não fui o mais divertido, eu só não fui piloto. Eu mal via os jogos, eu recebia os textos dos pilotos. Às vezes eu acompanhava alguma sessão de fotos, porque se tirava foto diretamente da tela. Durante o jogo era emocionante mesmo, porque o cara jogava ali tentando acertar, tentando ganhar o jogo, e se não ganhasse, tirava a noite ali até o cara acertar. Capitão Ninja é porque tem gente que faz cosplay, e constrói a fantasia do personagem, mas como eu era preguiçoso, então eu não queria fazer nenhum personagem, eu inventei um personagem que tinha coisas que eu pudesse comprar por aí. Aí eu peguei uma roupa de ninja, uma roupa de militar e misturei e saiu o Capitão Ninja. E ele virou mascote da revista. Olha, todo mundo me chamava de ninja e que eu tinha mania de ninja, gostava de tudo que era ligado a ninja, acabou virando mesmo uma segunda identidade. As outras revistas de games sempre chegavam na frente, sempre chegavam com o jogo mais recente, com o jogo mais novo. Era uma corrida cruel para ver quem colocava o jogo mais novo na banca, o detonado completo mais cedo na banca, e nós não tínhamos estrutura para bater de frente com nessa área, nesse campo. Então a gente tentava na originalidade, no humor, no estilo. Aí você tinha o personagem respondendo cartas, os quadrinhos, e tentava fazer tudo mais engraçado, mais divertido que os outros. Eu ainda jogo tanto RPG com meus amigos quanto videogame. Eu jogo Street Fighter 4 online. Eu tenho um Blanca Rank B que tá mais ou menos, tá divertido. E eu sou mal perdedor, cara. Se você estiver me roubando e se eu tiver chance de desligar o jogo antes, eu saio, eu desligo. Como a gente não tinha número de venda, a gente meio que mensurava pelo número de cartas que chegavam à redação. E começou a chegar muita carta. Eu nunca imaginava que eu ia enveredar pelo caminho de jornalismo. Eu nunca imaginava que eu ia terminar numa redação de games. Eu imaginava que eu ia ser bombeiro. É algo muito engraçado. Mas eu acabei seguindo por esse ramo e até hoje eu tô aí. É uma forma muito engraçada de esfregar na cara de todo mundo que falava que desde os meus 3 anos eles falavam, vai ficar jogando videogame, você vai estragar a televisão, você não vai chegar em lugar nenhum, vai estudar, moleque. Era muito comum naquela época a gente passar noites em claro pra a gente escrever matérias, diagramar e produzir aquela coisa assim, a revista tem que sair até o final de sexta-feira, porque até a última hora, 6 horas da tarde da sexta-feira. Então de segunda, terça, quarta, quinta, a gente praticamente não ia para casa, porque era mais fácil você ficar lá na redação, dormir embaixo de uma mesa, do que você ir para casa, voltar para o trabalho. Na época que eu trabalhei, ficava lá em Osasco a redação. E eu morava no centro de São Paulo. Então, assim, era uma viagem muito longa que eu tinha que fazer. Isso porque eu morava no centro de São Paulo, né? Então eu ia até a Estação da Luz, pegava ônibus, pegava metrô, trem, para depois ir para Osasco e sair de lá antes das 11, porque não tem trem depois disso, né? Então era impraticável, a gente dormia debaixo de uma mesa mesmo. Assim, às vezes eu virava mais noite, mas sabe aquela coisa, tipo, era legal trabalhar, eu gostava do que eu fazia, eu não me incomodava. Então às vezes chegava, estamos atrasados, eu tenho que fazer isso. Então a galera inteira virava a noite de boa lá, dando risada, escutando música, mas sem parar de escrever, às vezes até jogando. A lembrança mais forte na minha cabeça dessa época da revista Gamers é a união da equipe daquela época. A gente fazia com muito gosto, a gente virava a noite e não estava nem aí.
Eu lembro de uma noite, inclusive, que a gente saiu pro hipermercado que ficava aberto 24 horas, isso já devia ser umas 8, 9 da noite, que a gente sabia que a gente ia ter que virar para fechar a revista. Então o que a gente fez? A gente foi pro hipermercado que estava aberto e compramos um engradado de Fantaúva e começamos e comes em geral, salgadinho, trecheira total. E a gente começou a consumir aquilo e resolvemos deixar um pouco a revista de lado e começamos a jogar uma partida de RPG live action. Então era um negócio totalmente divertido, assim, dava gosto de fazer as coisas, porque a gente não tinha aquele compromisso de sei lá, tem que chegar a tal hora, sair a tal hora. A Gamers foi quase como um embrião de muitas equipes de games que a gente, das revistas atuais. Se você for ver, o Fabão, hoje respeitadíssimo na Capcom e tudo mais, muitas das pessoas que trabalhavam na Gamers, elas foram para a Conrad também, para as revistas da Conrad, GM, Nintendo World e tudo mais. Muitos desses meninos estão ainda no mercado trabalhando exatamente com videogame. Então eu acho que assim, fora no primeiro momento ter tido a habilidade e a sorte de identificar algumas pessoas que tinham capacidade, depois o próprio negócio se encarregou de trazer pessoas capacitadas e que gostavam, que faziam por prazer, porque amavam. Cansamos de virar madrugadas, não ia para casa, ficava 2, 3 dias lá onde era a sede. A madrugada era pizza, era todo mundo jogando, um dormia, o outro jogava e ia fazendo. Eles tinham mostrado como é que ia ser, como é que eles faziam a revista, tinham apresentado a equipe, mostravam como eles capturavam as imagens, botavam nas páginas e tudo mais. E aí eles falaram, então, você quer fazer parte da equipe? Eu falei, poxa, com certeza, quero sim. Então, você ainda vai receber isso aqui. Quando eu olhei o valor, minha Nossa Senhora, para um moleque de 15 anos ganhar aquilo, era um absurdo, sabe? E para estar fazendo o que eu adorava fazer, que era, sabe, mexer com jogos. A gente tem histórias como essas que eu contei, um pai querendo que o filho trabalhasse lá, ele pagaria o salário, gente que se oferecia, olha, eu trabalho, eu faço o jogo, você me dá o jogo de presente, tá bom pra mim, queria os cartuchos na época, nem era CD, eu conseguia, como eu fornecia os jogos, eu conseguia mais ou menos pautar as outras revistas, porque me pediam esse aqui já tá, por exemplo, na Ação Games, então pro outro eu vou dar um outro, na minha tá saindo um outro, então a gente tinha isso, a gente sabia mais ou menos a pauta das outras revistas. Existia uma guerra velada pelos caras que faziam as capas, né? Então tinha o Rocco, eu não lembro, vai me perdoar, não lembro o nome do parceiro dele, que faziam as capas com aerografia e tudo mais. E chegou uma época que nós perdíamos na capa. A capa das concorrentes eram mais legais que a gente. A gente não tinha tanto recurso, tecnologia, a Escala era uma editora pequena. E nós contratamos os caras para fazer as capas da gente. Pô, deu crise de ciúme no mercado. Aí as outras editoras ameaçando mandar os caras embora. Aí a gente teve que abrir mão de uma capa que eles tinham feito pra gente, né? Aí um outro cara assinando capa, não deles, mas de outras capas que a gente não podia divulgar quem que fazia. Então houve uma guerra fria, né? Era uma coisa bem interessante. Mais complicado ainda quando a revista se tornou quinzenal e depois semanal. Então a gente não mudou a estrutura da redação para
criar esse material e nem a estrutura da revista em si, porque acho que tinha 64 páginas, se não me engano na época, ou 84, não me recordo bem. E aí ela se tornou quinzenal e depois semanal e mudou essa estrutura, então você tinha que entregar, sei lá, 64 páginas toda semana. A implicação disso foi uma coisa bem chata, de mudanças que abalaram até o moral da redação na época, de comprometer qualidade. Assim, foi uma decisão que baixou da direção da ProGames, de começar a traduzir conteúdo. Então pegar conteúdo que saía na internet lá fora, review e tal, traduz e coloca na revista. E isso, tipo, abalou muito, assim, geral, total, o moral da equipe. O mercado mudou e talvez quem estava conduzindo não se apercebeu que fazer passo a passo, ficar trazendo fotinho do que vai sair, já não era talvez mais o caminho. Na época os computadores eram muito inferiores e começaram a tomar um certo espaço, as lan houses, os jogos mudaram, a forma de interagir, rede, internet, e eu acho que quem conduziu não deu continuidade, mas eu acho que a revista de videogame, com o conceito que existia na época, ela se encerrou por causa mesmo da mudança de conceito, da internet, da onde você buscava as fontes e da agilidade da informação, né? Então, pouquíssimas coisas a partir desse momento a gente continuou fazendo com qualidade. Uma delas, eu lembro que foi a sessão de notícias, tem uma sessão rapidinhas, por exemplo, que a gente continuou criando com o mesmo padrão de anteriormente, mas, por exemplo, reviews eram traduzidos, detonados eram traduzidos, muito do material que era publicado na revista era traduzido, que é uma prática horrível, assim, a gente não concordava com aquilo e não concordava com a direção que a revista estava tomando e desanimou, assim, a equipe caiu visivelmente a qualidade da revista, mas no geral o produto continuava vendendo, então continuou sendo interessante tanto para a editora quanto para a ProGames. Uma época muito gostosa, então o que mais me marca realmente é a união da equipe daquela época e coisas que a gente mantém até hoje, assim, contato. Falo com o Eric Araki, com o Romulo Mate, que é meu irmãozão até hoje, o Homero Letonai também, o Gilsomar, vira e mexe, a gente troca ideia, voltou a trabalhar junto também, em diversas épocas, então é gostoso, assim, de lembrar daquela época que foi o começo de tudo, assim, o embrião de tudo que aconteceu na vida desse pessoal todo depois. Então, faça o que fizer, ganhe o quanto eu ganhar, acho que realizado como naquela época é impossível novamente.